Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião clínica em terapia intensiva pediátrica. Hoje nós temos aqui o prazer de apresentar o Dr. Rafael Teixeira Azevedo, que é médico coordenador da pediatria do Hospital Alvorada e médico assistente da UTI pediátrica do GRAAC. O tema de hoje vai ser atualizações sobre sepse pediátrica, que é um tema extremamente relevante. E seguindo o padrão das nossas reuniões, a primeira metade, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, da apresentação, que o Rafael vai fazer, e a segunda parte é uma parte bastante mais informal, sobre perguntas, sobre bate-papo, sobre o tema apresentado, tá? De forma bastante realmente informal, para que ninguém tenha nenhum tipo de pudor ou reservas em fazer perguntas, para a gente aproveitar o máximo possível. Lembrando que a gente começa pontualmente às 8 horas, mas nós terminamos também pontualmente às 9 horas. Seja bem-vindo, Rafael. Fica à vontade. Obrigado. A gente, combinou esse tema, na verdade, até antes da gente reestruturar o time de sepse que está sendo feito lá no Hospital Alvorada. A ideia é a gente falar um pouquinho de sepse pediátrica. Acho que não tem tanto um foco se UTI, se pronto-socorro, etc. Acho que a ideia é mais a gente rever algumas definições, a gente ver o que tem sido discutido de talvez mudanças aí em critérios diagnósticos e o que a gente tem algumas coisas de novidade de tratamento ou mesmo de segmento aí desses pacientes. Então, deixa eu ver, clicando aqui se vai mudar. Aí. Então, aqui para colocar um pouco do histórico da questão para a gente discutir. Então, em 1992, pelo American College of Chest Physicians e a Society of Critical Care Medicine, foi a primeira vez que eles conseguiram uniformizar aí a questão do termo sepse. Então, antigamente chamavam de septicemia, de bacteremia. Então, a partir dessa data, começou-se a utilizar esse termo sepse. Para a classificação, então, desses pacientes em sepse, se utiliza a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é a sigla SIRS, que levava em consideração a temperatura, a frequência cardíaca, a taquipneia e a contagem de leucócitos. Eles consideraram, a partir dessa data, que a presença de SIRS com infecção era, então, o que eles chamavam de sepse. A sepse grave era quando a gente tinha sepse associada a uma disfunção orgânica, a hipotensão, a um sinal clínico de hipoperfusão. E o choque séptico, quando a gente expandia aquele paciente, ele mantinha uma hipotensão que não era responsiva a fluidos, ou ele já precisava de inotrópicos ou vasopressores. Então, aqui eu coloquei uma linha do tempo, porque aí quando surgem agora essas primeiras atualizações, então essa definição de 1992, que foi revista em 2001, até que em 2016 eles passaram a utilizar na população adulta o sepsis 3. Então, de novo, aquilo que a gente colocou de que eram as definições, e aí o que os adultos passaram a fazer. Então, eles passaram a considerar a sepse como qualquer disfunção orgânica potencialmente fatal, que era resultado de uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. Então, eles aboliram o termo SIRS, eles não consideraram mais os critérios de SIRS para a definição de sepse em adulto, e passaram a utilizar o Sequential Organ Failure Assessment, o SOFA, que ele se dá um score maior ou igual a 2, então tem disfunção orgânica associada à infecção, já é sepse. Isso tudo pensando no quê? A gente precisa de muitos exames laboratoriais para classificar um paciente pediátrico em sepse. Então, eles criaram essa categoria de sepse, tiraram a SIRS, usaram esse score e aí também não tem sepse grave. Então, esse paciente, ele está em sepse, ou seja, ele tem um quadro infeccioso associado à disfunção orgânica, ou ele está em choque séptico, e aí eles levam em consideração a presença de hipotensão e um lactato aumentado. Então, ficou muito mais simples essa classificação, muito mais palatável a nível de pronto-socorro, e essa definição, ou é sepse ou é choque séptico, não fica esse meio termo de existe essa sepse grave. Na pediatria a gente não teve essa atualização, a gente ainda utiliza de 2005 um consenso que foi criado aí para a população pediátrica, em que é utilizado ainda a SIRS e que foram adaptadas as disfunções orgânicas para cada faixa etária pediátrica. Então, aqui tem um quadro mostrando o que seria essa SIRS. Então, a gente leva em conta aí a temperatura central, a frequência cardíaca, a taquipneia e a contagem de leucócitos. Lembrando que eles
colocam que, como na pediatria, esses pacientes às vezes têm taquipneia e taquicardia, a gente tem que tentar ter a temperatura central ou a contagem de leucócitos aí como um dos critérios clínicos de CIRS para a classificação do paciente como em sepse. Acho que essa figura resume bem, assim, isso que a gente está conversando e a confusão que se dá por conta do uso do termo CIRS. Então, a gente pode ter um paciente que tem só infecção, a gente pode ter um paciente que tem só infecção. Ele pode desenvolver bacteremia, fungemia, viremia ou qualquer outro quadro infeccioso e não obrigatoriamente estar na sepse? Pode. Ao mesmo tempo, a gente pode ter um paciente que tem uma CIRS, ou seja, uma pancreatite, um abdômen agudo inflamatório, um paciente que chega com um grande queimado e ele não obrigatoriamente tem sepse, a gente também tem. Mas a junção da CIRS com a sepse é o que vai dar o nosso diagnóstico. Então, de novo, pediatria, que usa a definição do adulto e que em 2005 criou-se aí a definição pediátrica, CIRS mais infecção igual a sepse. Sepse com disfunção cardiovascular ou com disfunção respiratória ou com duas ou mais de outras disfunções, que são neurológica, hematológica, renal e hepática, a gente classifica esse paciente como sepse grave. E sepse com disfunção cardiovascular, choque séptico. Então, de novo, surge essa dúvida se um paciente que chega hipotenso, mal perfundido ou ligúrico, se ele tem sepse mais disfunção cardiovascular, se ele já é um choque, se ele é uma sepse grave. Então, a gente ainda tem um intercâmbio entre essas categorias e que no adulto eles eliminaram exatamente pensando aí em simplificar essa classificação e o tratamento desses pacientes. Aqui eu coloquei o quadro para a gente ver, então, como que a gente classifica as disfunções. Então, a disfunção cardiovascular é aquele paciente que a gente já deu volume, mais do que 40 ml por quilo, e ele ainda está hipotenso. E aqui a gente pode usar de uma maneira mais simples a hipotensão arterial como o critério do Pause, então, aquele que a gente faz a conta de 2 vezes a idade e facilitar essa classificação como hipotensão, ou aquele paciente que já precisa de medicação vasoativa aí para manter uma pressão arterial sistólica dentro do valor normal, ou qualquer sinal de disfunção cardiovascular. Então, aquele paciente que tem as extremidades frias, que tem um tempo de enchimento capilar prolongado, que tem uma temperatura central ruim, que está oligúrico, que você já expandiu e ele não fez xixi, que você já passou uma sonda e na sonda não veio xixi, que você coleta uma gaso e ele tem uma acidose metabólica ruim. Deixa eu Ou falar. mesmo, Vai liberar 2 bolsas. ô Fê, você deixou o áudio aberto aí. Ou mesmo um lactato acima de 2 vezes o valor de referência. Então, a mesma coisa aqui, as pessoas às vezes perguntam se a gente costuma usar muito o lactato. A gente tem ele como indicador. Ele como fator único, a gente não tem um valor diferente do adulto, que ele é classificatório de se é um choque séptico de acordo com o lactato, a gente usa, por exemplo, curva de lactato. Então, aquele paciente tem um lactato alto, a gente expandiu 2 vezes, esse lactato caiu, é bom. Mas a gente não tem um valor muito utilizável nesse sentido na prática clínica. Então, aqui a gente leva em conta a hipotensão arterial e medicação vasoativa ou esses sinais de perfusão orgânica. Para a disfunção respiratória, é muito aquele paciente que usa gasometria, uma necessidade de oxigênio alta, então uma FO2 maior que 50% para manter uma saturação boa, ou mesmo aquele paciente que já está em ventilação não invasiva ou em ventilação mecânica. Aqui, só para mostrar, não vou ler todo o quadro, é a questão que a gente falou da questão dos exames laboratoriais. Então, a parte neurológica a gente consegue fazer um Glasgow, mas para a gente classificar esse paciente como disfunção hepática, a gente precisa colher uma bilirrubina, a gente precisa colher uma TGO, TGP, a gente precisa ter uma creatinina, a gente precisa colher um hemograma, precisa ter plaqueta, precisa ter coagulograma. Então, a gente reconhece, né, a questão da sociedade de pediatria e dos critérios serem clínicos ou laboratoriais e essa dificuldade de aplicabilidade no pronto-socorro exatamente por a gente ter que ter todos esses exames para poder classificar esse paciente. Então, sempre que chega um paciente no pronto-socorro, a gente tem os sinais de CIRS, a gente tem uma suspeita infecciosa, a gente pode pedir os exames do protocolo sepsis, exatamente porque são esses exames que vão dizer para a gente se ele tem ou não sepse grave ou mesmo um choque séptico. E aí a gente até atualizou o nosso protocolo e colocou na prescrição essa facilidade de pedir kit sepsis e já saírem todos esses exames pedidos aí no kit sepsis. E por que é importante a gente falar sobre o tema? Então, todas essas definições, todas essas classificações, a gente é importante saber
por quê? Será que tem muitos casos? Então, a gente sabe que a gente tem aí 48,9 milhões de casos de sepse no mundo, sendo que 20,3 milhões ocorrem em crianças abaixo de 5 anos. Então, ou seja, um número considerável de crianças acometidas por quadros sépticos. A gente tem 11 milhões de mortes, sendo que aproximadamente 3 milhões vão ocorrer em crianças menores que 5 anos. Então, também essa justificativa aí da importância de se estudar o tema. A questão também da incidência. Então, a gente tem um artigo que mostra que a gente tem uma incidência de 48 casos de sepse e 22 casos de sepse grave em crianças para cada 100 mil pessoas ano. Então, a gente pode ter aí até 1.200.000 crianças anualmente sendo atingidas por esse quadro. A gente tem um estudo epidemiológico que foi feito aí até pela doutora Dani Carla, que é uma pessoa que estuda bastante sepse, que foi o SPRED-PED, em que eles pegaram as UTIs pediátricas em um dia específico e viram quantos pacientes estavam internados por essa questão de sepsis, sepse grave ou choque séptico. Então, foi-se visto aí uma prevalência de 25%, ou seja, um quarto dos pacientes internados em UTIs pediátricas tinham sepse, e uma mortalidade que chegava a 20%, ou seja, né, a gente tem uma epidemiologia aí considerável de tanto de risco como de mortalidade. E uma incidência que chegava a 42.374 casos por ano, com uma mortalidade aí de 8.035 pacientes. E aí fica a dúvida. Então, mais de 50% das mortes em pacientes menores de 5 anos são atribuídas a doenças infecciosas. Mas tudo é sepse? A gente sempre tem que pensar sepse? Então, aqui nos slides posteriores, a gente vai justificar o porquê que a gente tem que pensar em sepse. É lógico que a gente tem que ter um critério clínico, um senso de se é ou não, e nem tudo obrigatoriamente é, mas por que é importante a gente saber quando é? Então, esse artigo aqui, publicado no Pediatric Critical Care de 2017, mostrava o quê? Que 58% dos pacientes já tinham disfunção de múltiplos órgãos e sistemas quando eles tinham diagnóstico de sepse grave, ou seja, quando a gente reconheceu que aquele paciente tinha disfunção taboligúrico, tinha uma disfunção renal, tinha uma disfunção hepática, tinha um coágulo alargado, ele já tinha várias disfunções. Então, ele já era um paciente potencialmente muito grave, tanto que 40% deles morreram ou apresentaram novas ou progressivas disfunções. Então, esse foi um estudo que é um estudo bem grande, o Sprout, que estudou esses pacientes pediátricos em sepse grave e mostrava exatamente que a gravidade desses pacientes era, entre aspas, muito rápida. Quando você via que tinha disfunção, já era o caminho já tinha sido percorrido. Esse outro artigo também importante para a gente, que fala da predição de sepsis pediátrica, de mortalidade de sepse pediátrica na primeira hora de admissão na UTI pediátrica. Então, foi um estudo de um autor aí australiano, e ele viu o quê? Que 54,5% dos pacientes, mesmo sem comorbidades, às vezes já morriam nessa primeira hora de admissão na UTI, ou seja, aquele paciente que chega na UTI já em vigência de um choque séptico, ele tem uma difícil reversão, então ele tem uma mortalidade aí de maior que 50%, ou seja, a gente tem que reconhecer isso precocemente, e isso tem que ser tratado via pronto-socorro, exatamente porque quando ele chega dentro do ambiente de terapia intensiva pediátrica, ele já é um paciente muito mais grave. A importante das definições, então, da definição desse nome de sepse, desse nome de sepse grave, desse nome de choque séptico, são para protocolos de tratamento. Então, se a gente sabe o que a criança tem, a gente sabe o que a gente vai tratar. Se a gente pensar que ela não tem sepse, a gente não vai seguir o protocolo. Então, por isso que a frase até do Instituto Latino-Americano de Sepse era pense pode ser sepse, porque são pacientes que têm que ser enxergados dessa maneira exatamente porque eles têm protocolos de tratamento. E se a gente tem a suspeita, a gente pode fazer o tratamento. Então, esse tratamento também foi evoluindo ao decorrer do tempo. Essa linha do tempo mostra isso, que em 2001 foi o primeiro Surviving Sepsis Campaign. Em 2011, pela Federação aí Mundial de Terapia Intensiva Pediátrica, ele foi atualizado, até que em 2020 eles soltaram aí o último guideline. Nele a gente tem diversas recomendações, 77 recomendações, e ele fala desde transfusão, desde admissão em UTI pediátrica, desde vários outros cuidados, mas os principais e que a gente tem que tratar pronto-socorro, enfermaria e UTI pediátrica são esses: o reconhecimento precoce, a ressuscitação fluídica, e aqui a gente teve uma segunda atualização, né, na verdade uma outra atualização no protocolo, que como ele foi feito mundialmente, eles viram que, é lógico, essas crianças nos países de primeiro mundo, nos países latino-americanos, ou nos países da África, funcionavam diferentes,
Então, essa ressuscitação fluídica, ela passou a ser adaptada de acordo com o seu contexto local. Então, se eu admito um paciente que chega no pronto-socorro hipotenso, eu vou dar volume? Eu vou dar volume. Se eu recebo um paciente no meu pronto-socorro, ele está hipotenso, mas eu não tenho uma retaguarda de UTI, ou eu estou num PA, num interior, que eu demoro 1 hora, 2 horas para transferir esse paciente. Se ele não estiver hipotenso, eles não recomendam mais você expandir. Então, querendo ou não, eles, até pelos riscos relacionados à expansão, e isso eu vou falar mais para frente, eles tentaram diferenciar um pouco. Então, você pode expandir, mas se tiver hipotenso, se não tiver, você tiver retaguarda de UTI, pode expandir, porque você tem uma retaguarda, e se você não tiver nada, tiver sozinho ou não tiver hipotenso, você vai tentando as outras medidas antes de só trabalhar com o volume. O antibiótico na primeira hora, isso a gente também vai discutir um pouquinho mais para frente, que é algo que tem sido discutido, se precisa ser na primeira hora, se pode ser depois da primeira hora. Então, aqui eles ressaltam que no choque séptico, aquele paciente que chegou infectado e hipotenso, o antibiótico, sem dúvida, é na primeira hora. E a questão da coleta de culturas. Então, de novo, assim, não atrasar tratamento, mas sempre lembrar que você tem um tratamento direcionado de acordo com a coleta de culturas. Aqui é o algoritmo principal da gente pensar, então, né, na primeira hora de reconhecimento do choque séptico, o acesso endovenoso, a coleta de culturas, os antibióticos de amplo espectro, a questão da coleta do kit sepse, aí está incluso o lactato, dar fluidos e choque presente, então por isso que tem aí um asterisco até, porque aí também tem essas discussões, e o início de drogas vasativas se o choque persiste. Então aqui a gente tem até essa separação de primeira hora e terceira hora. Então, num choque séptico, você vai tratar tudo na primeira hora, e numa sepse aí suspeita, você pode até esperar um pouco mais o antibiótico, às vezes até sair um hemograma, até às vezes ver se tem alteração de leucócitos, e aí você pode fazer um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica, mas aí o que ele fala, um suporte associado à presença ou não de disfunção orgânica associada à sepse. Aqui é a nossa ficha do protocolo sepse, então a gente classifica esses pacientes de acordo com a idade, e aí tem a frequência cardíaca, a respiratória, a temperatura, a pressão e a leucocitose, né? Na verdade, o valor de leucócitos, que pode ser leucocitose ou leucopenia para esses pacientes de acordo com a idade. E aí, o que é importante avaliar? Também outra questão de atualização que eles colocaram nesse protocolo de 2020, que o protocolo ele é feito geral, então, com as melhores práticas possíveis, mas não impositivo do que deve ser feito, até porque cada instituição ou cada hospital tem um grupo de pacientes específico. Então, por exemplo, o protocolo de sepse do GRAAC não é o mesmo protocolo de sepse do Alvorada. O antibiótico de primeira hora no GRAAC não é o mesmo antibiótico de primeira hora no Alvorada. Isso, é claro, né? São grupos de pacientes diferentes, neutropênicos, às vezes transplantados. No Alvorada são pacientes normalmente previamente rígidos. Então, a gente tem que ter esse cuidado clínico de também, apesar de um protocolo, individualizar esse tratamento. Então, se a gente tem a presença de taquicardia, taquipneia, alteração de temperatura ou alteração de leucócitos, e aqui entra a pressão também, que não é no CIRS, mas entra aí na nossa classificação, ou um dos critérios de alerta, ou seja, aquele paciente mal perfundido, sonolento ou que está desaturando, ele ganha esses xizinhos. E aí esse xizinho que a gente marca vai definir o quê? Se ele vai ser ou não atendido via protocolo sepse. Então, a gente tem uma primeira triagem inicial. Então, se ele tem 2 sinais de CIRS com um sinal de alerta, ele já ganha uma avaliação médica. Se ele tem uma presença de infecção suspeita ou confirmada, ele tem uma suspeita de sepse. Ele tem CIRS mais infecção. E aí, aqui surge uma primeira orientação. Se ele não tiver nenhum dos sinais de alarme, não obrigatoriamente eu preciso tratar esse paciente como um choque séptico, como uma sepse grave. Então, chegou aquele paciente nosso, ele está taquicárdico, taquipneico, eu acho que é uma bronquiolite, eu mediquei com uma dipirona, a temperatura baixou, sumiu a taquicardia, ficou só uma taquipneia, eu posso vir para o lado do não, e aí fazer. Então, o paciente tem fatores de gravidade? Não. Paciente com infecção? Até tem, mas eu posso fazer exames de acordo com a necessidade clínica. Agora, se o paciente tiver qualquer sinal de alarme, ou mesmo, né, não chegou, está com sinais de uma infecção mais grave, aí a gente vai pelo caminho do kit sepse, colhe tudo, dá antibiótico, faz volume, e aí a gente vai seguir essa avaliação. Aqui é só a final da ficha, isso muitas vezes não acaba acontecendo no pronto-socorro, mas é importante a gente ter
essa noção que a ficha continua valendo para esse paciente durante a internação. Então, a gente vê se depois ele evoluiu hipotenso, se ele teve essa alteração de lactato, se ele ficou ligúrico, se ele rebaixou, se ele teve uma alteração de coagulograma, uma plaquetopenia, necessidade maior de O2, uma ventilação mecânica, e aí a gente classifica esse paciente aí no final como o sepse grave ou choque séptico. Aqui eu vou apresentar alguns artigos agora, mas para a gente ver a importância dessas diretrizes e principalmente desse protocolo, do que eu falei desses pilares de tratamento. Então, o primeiro artigo que eu coloquei, que é um artigo já mais antigo, de 2008, mas um artigo que guia muita coisa na pediatria sobre a questão do volume. Ele foi publicado aí no Pediatric Emergency Care pelo Dr. Cláudio Oliveira, e ele viu nesse artigo que os pacientes que não recebiam volume ou recebiam um volume abaixo de 20 ml por quilo na primeira hora, chegavam a uma mortalidade aí de 73%, ou seja, a gente tem que dar volume. E que houve uma redução de 3 vezes no risco de mortalidade naqueles pacientes que receberam fluidoterapia precoce. Aí uma dúvida que sempre surge, a gente pode dar volume então para todo mundo? Esse é um artigo que eu fiz no mestrado e exatamente a gente avaliou se o volume em paciente oncológico pediátrico também valia a pena. Então, né, chega um paciente pediátrico, oncológico, será que ele tem um coração ruim? Será que eu posso dar volume? E o que a gente viu nesse artigo? Que um balanço hídrico positivo entre 20 a 60 ml por quilo nas primeiras 24 horas desses pacientes após um diagnóstico de sepse, ele esteve relacionado a uma menor mortalidade, ou seja, eu não piorei o prognóstico desses pacientes dando volume. Então, eu não preciso ter medo do volume, mas eu tenho que dar com cuidado. E por que esse cuidado? Aqui tem alguns artigos, e esses estão mais relacionados à terapia intensiva pediátrica, mas vale a gente discutir, que também são coisas que a gente passou a rever um pouco no sepse grave e no choque séptico. Então, antes a gente estava volume, 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 e esse paciente às vezes anasarcava, ficava mais do que 10% de ganho de peso, um balanço hídrico extremamente positivo. Então, a gente passou a estudar na pediatria e na sepse o que a gente chama agora de uma desressuscitação. Então, a gente expande esse paciente, tenta melhorar uma PA, tenta melhorar uma perfusão, mas a partir desse momento que esse volume já está no limite, a gente usa a mão, que seja de droga vasoativa, diurético ou qualquer outra ferramenta, exatamente para não fazer mais mão só de volume para ele no primeiro atendimento. Então, esse artigo mostrou o quê? De 2015, que mais do que 10% do peso corpóreo nos 3 primeiros dias de UTI pediátrica eram pacientes que morriam mais. Esse outro artigo também de ressuscitação fluídica mostrou o quê? Que uma sobrecarga de fluidos era causa de disfunções orgânicas, como síndrome do desconforto respiratório e lesão renal aguda. Então, também, volume demais, o paciente morre mais e o paciente tem mais disfunção orgânica. E, normalmente, esses pacientes que pioram ou ficam oligúricos e você deu muito volume, eles evoluem para diálise contínua. Então, também é um fator de risco aí para eles terem uma piora de desfecho. Esse artigo mostrando isso que a gente conversou, ou seja, um protocolo de choque séptico reduziu a lesão renal aguda e a necessidade de diálise contínua. Então, a gente pode tratar esses pacientes com volume, mas se a gente se guiar por metas, ou pelo menos por protocolos, a gente pode diminuir a lesão renal aguda ou mesmo outras disfunções decorrentes aí do volume. Então, aqui da parte do volume, o que é mais importante? Fazer primeiro 20 ml por quilo, lógico que se eu tiver um paciente cardiopata, se eu tiver um paciente com qualquer outra comorbidade, eu ficar na dúvida, faço 10 por quilo, reavalio, vejo se teve diurese, ausculto o pulmão, vejo se não tem estertor, palpo barriga, vejo se não tem sinais clínicos de hipervolemia. Achei que rebaixou o fígado, estertorou, e esse paciente não está legal, está oligúrico, tem uma PA mais baixa, o que eu faço? Então, não cabe mais volume. Posso dar droga, mas eu estou no pronto-socorro, eu não tenho o que fazer, eu não tenho um acesso venoso central, a gente pode dar droga no acesso venoso periférico. Então, essa também é outra atualização de sepse pediátrica, a gente tinha a questão de encaminhamento para UTI, passagem de acesso venoso central, monitorização intensiva. Esse paciente tem que ser manejado com urgência. Então, se eu estou no pronto-socorro e eu não tenho o que fazer, eu posso ligar uma noradrenalina no periférico? Não é uma primeira opção, mas posso ligar uma adrenalina? Posso ligar uma adrenalina. Posso ir até quanto? Diluo quanto? Então, essas dúvidas a gente sempre vai ter. E aí o pessoal da UTI pode ter, por isso que eles falam dessa retaguarda quando a gente está no serviço, mas a gente pode começar com droga no acesso venoso periférico para esses pacientes. E aí o porquê dessa importância de reconhecimento do choque séptico e da droga vasoativa precoce. Então, esse outro artigo
de 2003, dessa questão da reversão do choque séptico. Então, ele é um artigo em inglês em que os pacientes chegam muito em unidades básicas de saúde, né, o nome do serviço em inglês, e aí ele tem um primeiro atendimento, e aí ele é encaminhado para hospitais de referência. Só que ele tem um tempo, porque os hospitais às vezes não são próximos, às vezes ele é atendido numa região em que o hospital é referência em outro local. Então, eles viram que cada hora de atraso na aplicação do protocolo e na reversão do choque aumentava em 2 vezes a chance de mortalidade. Então, por isso que também a gente teve a atualização de precisa tratar esse paciente precocemente. E aqui ele coloca um trecho até do artigo que quando eles seguiram um guideline, as recomendações, né, o protocolo, uma mortalidade mais baixa foi observada. Então, essa mortalidade de 38% caía para 8%. Aqui a gente tem também um artigo mostrando exatamente isso. Então, nos pacientes com choque revertido, a sobrevivência chegava aí a praticamente 100%, enquanto naqueles que persistiam com choque, essa mortalidade, essa sobrevivência era de 60%. E a mesma coisa, se eu tinha uma reanimação, na verdade, reanimação é uma tradução, se a gente tinha um atendimento, um tratamento consistente com as diretrizes do PAUS, ou qualquer protocolo, a gente tinha aí também uma sobrevivência de quase 100%, 90%, enquanto a gente, se não seguia nada, nenhuma diretriz, nenhum protocolo, a gente tinha uma sobrevivência de 60%. Aí a gente entra na parte do antibiótico. A mesma coisa, então, antibiótico atrasado aumenta a mortalidade e disfunção orgânica nos pacientes com sepse pediátrica. Então, um atraso no início do antibiótico, disfunção orgânica mais prolongada, em sepse grave, choque séptico. Ou seja, eu não tratei na primeira hora, eu vou correr atrás disso depois, porque esse paciente vai evoluir de uma maneira pior. Esse outro artigo também, a questão do uso de antibiótico empírico para tratamento, reduzindo a mortalidade em pacientes com sepse grave e choque séptico na primeira hora. Então, eles viram o quê? Uma associação entre o aumento da probabilidade de morte e o número de horas de atraso no uso do primeiro antibiótico. Então, aqueles pacientes que demoraram mais do que 6 horas, eles tiveram uma mortalidade 50% maior. Então, a mesma coisa. Depois eu vou mostrar no próximo slide, eu preciso correr com antibiótico? Depende do quadro clínico. Eu vi uma paciente, eu fiz um raio-x que saiu rápido, eu não tenho pneumonia, eu acho que é só uma bronquiolite, eu posso segurar um pouco. Agora ele chegou sonolento, está desaturando, na minha ausculta ele tem estertor, ele está hipoativo, a mãe fala que ele não fez xixi desde ontem, eu posso dar um antibiótico. Ah, mas depois suspenderam. É melhor a gente suspender depois do que a gente dá depois. Então, acho que essa é outra coisa importante que vem sendo discutida de atualização. A questão da possibilidade do antibiótico aí em 3 horas. Então, a mesma coisa. Tem esse artigo aí que não achou uma relação de tanto ganho ser um antibiótico na primeira hora, e aí existem várias discussões em relação a isso, de que talvez seja melhor mesmo na primeira hora só no choque séptico ou não, mas, de novo, um protocolo, a gente trabalha com sensibilidade e especificidade. Então, se a gente deixar de tratar alguns e esses evoluírem mal, será que se a gente der um antibiótico para todo mundo, eu vou ter efeito colateral e aí isso é ruim? Também é. Mas aí a gente vai pesando por isso a sensibilidade e a especificidade das coisas para achar a melhor maneira de agir. Então, a gente viu que um atraso maior que 3 horas esteve relacionado a uma mortalidade 4 vezes maior na UTI pediátrica. Então, daí surgiu essa discussão. Será que dá para a gente esperar 3 horas? No guideline novo, essa também atualização de 2020, coloca-se que o uso do antibiótico em até 3 horas em pacientes por sepse é tolerável, exceto sepse grave e choque séptico. Então, ele coloca essa distinção do uso, da possibilidade de uso de antibiótico em até 3 horas nesses pacientes. E aí, aqui está o texto do próprio artigo. Então, administrar antibióticos na primeira hora de reconhecimento em crianças com choque séptico e em até 3 horas em pacientes com sepse associada à disfunção orgânica, mas sem choque. E aí, entrando no final mesmo, a gente discutiu um pouquinho a importância desse protocolo institucional. Então, a gente sabe que, assim, a partir do momento que a gente tem um protocolo que funciona, uma equipe treinada e todo mundo conhecendo esse protocolo, a gente tem muitos ganhos. Então, esse artigo do Pediatrics mostra que o risco de mortalidade foi 5 vezes maior nas crianças que não receberam cuidado baseado em protocolo. Então, se a gente não tem algo específico, se a gente dá o volume, se a gente dá o antibiótico, qual que é o antibiótico, um laboratório preparado para receber um kit de exames classificado como sepse, e aquilo sair mais rápido, se a gente não tem uma gasometria à mão exatamente para classificar como uma acidose, tudo isso prejudica esse tratamento. Então, o protocolo de sepse, ele envolve enfermagem, ele envolve médico, ele envolve
triagem, ele envolve todo mundo. Então, todo mundo, laboratório, todo mundo tem que estar ciente de que esse protocolo existe exatamente para essa celeridade dos resultados. E aí a questão, que eu já mencionei antes de 2020, que eles colocam, que a apresentação é das melhores evidências possíveis, mas que eles não conseguem dizer que deve haver um algoritmo rígido, até porque existem essas avaliações clínicas individuais e principalmente de cada centro adaptar o protocolo para aquele tipo de paciente que ele atende. Esse é um artigo brasileiro que é super importante também, que mostrou aí os ganhos que eles tiveram depois de um treinamento de equipe e a implantação do Surviving Sepsis Campaign Guidelines no hospital. Então, eles tiveram um aumento no reconhecimento da sepsis que foi de 19% para 64%. Eles tiveram uma aderência ao protocolo de primeira hora, que era 0% para 62%. E eles tiveram uma redução no tempo de reconhecimento da sepsis até o início da terapia fluídica, que caiu de 152 minutos. Então, se a gente pensar aí, são mais de 2 horas que o paciente demorava para receber o volume. E isso caiu para 12 minutos e do antibiótico de 137 para 30 minutos. Ou seja, simplesmente pelo treinamento de equipe, essa de falar desse protocolo, de apresentar esse protocolo, eles melhoraram muito a qualidade do atendimento. E aí o antibiótico, na primeira hora deles, chegou a uma aderência de 94,2%. Então, o que é o principal para a gente trazer aí a questão das discussões? Os pilares do tratamento, independente do local, do guideline, do protocolo, o que quer que seja, são os mesmos. Reconhecer precocemente, começar esse antibiótico, dar fluidoterapia. E tudo isso pensando no quê? Esse paciente que chega em sepse, se não tratado, evolui para sepse grave. Se a gente ainda não consegue melhorar, ele vai para choque séptico e aí ele acaba com uma disfunção múltipla de órgãos que acaba sendo a causa de óbito desses pacientes. Então, quando a gente tem esse pilar de tratamento, a gente corta isso. Então, de sepse, ele não vai para sepse grave, não vai para choque séptico e acaba não evoluindo com uma disfunção múltipla de órgãos. Então, a gente, apesar de diversas discussões, né, por exemplo, a discussão de uso de marcadores de interleucinas, de fator de necrose tumoral, ou a gente discutir antibiótico de amplo espectro, germes resistentes, ou a gente discutir terapia de lesão renal, terapia contínua, né, de pacientes com lesão renal que fazem diálise contínua, novas terapias, tudo ainda é pilar tratar precoce, começar antibiótico e dar fluidoterapia, para a gente tentar não chegar nesse ponto de precisar tudo isso. Então, acho que era isso o principal. Aqui é só uns exemplos, Colete, mas aí eu abro se alguém quiser falar e tirar alguma dúvida, ou mesmo falar do caso clínico, eu vou apresentando e aí alguém abre o microfone e pode falar aí se quiser. Então, são casos todos reais lá da Alvorada, ela trouxe até a ficha de lá. Então, esse primeiro, coloquei dados bem clínicos simples, só para a gente ver a questão mesmo do cuidado do protocolo. Então, era uma criança GBO de 1 ano, que foi admitida aí no pronto-socorro infantil com uma história de tosse e cansaço há 3 dias. No PSI, ele apresentava uma saturação de O2, apresentava-se com uma saturação de O2 de 89% durante a triagem. Então, esse paciente, será que ele merecia um protocolo ser aberto a um protocolo de sepsis? Aí eu vou colocar até a ficha aqui para mostrar. Alguém quer falar alguma coisa? Pelo menos para não falar mais tanto. Tinha febre? Não, não tinha febre. Ele chegou só desaturando 89% aí na triagem. Ficou na dúvida? Fiquei na dúvida. Assim, o que eu converso com os médicos do pronto-socorro, ou mesmo na enfermaria, o que a gente tem feito? O protocolo ele é muito sensível, então a gente tem aqui para esse paciente, apesar dele não ter febre e só ter dessaturação, ele entra como um dos critérios de alerta. Então ele chegou desaturando em ar ambiente com uma saturação menor que 92%. De novo, esse paciente é sepse? Não sei, ele acabou de chegar, tem tosse e cansaço 1 ano. Não está febril, não está prostrado, não está hipoativo, a mãe não falou que está oligúrico, então não parece ser, mas o protocolo acaba sendo aberto. E aí, por isso que eu falo para vocês, a gente não tem o porquê não abrir. A gente pode abrir e excluir, a gente pode abrir e fechar, a gente pode abrir, e aí eu vou mostrar para frente e não dar sequência. Então, esse paciente foi aberto o protocolo sepse, porque ele estava desaturando. Mas aí ele foi atendido, medicado, foi reavaliado, e aí depois, no primeiro tratamento, ele tinha uma saturação de 97% em ar ambiente. Então, ele era sepse? Ele não era sepse. Ele era um quadro respiratório qualquer, podia ser até uma
a infecção de via aérea superior. Então, aqui mostra esse atendimento. Qual o fluxo que a gente seguiu? Esse paciente tinha um sinal de alarme, foi aberta a ficha, foi avaliado por um médico, melhorou, ele excluiu do protocolo sepse. Obrigatoriamente, aqui, se ele seguisse, tem algum sinal de alarme? Não tem nenhum sinal de alarme. Preciso coletar exames do kit sepse? Não preciso coletar dos exames do kit sepse. Preciso fazer antibiótico? Não preciso fazer antibiótico. Exatamente porque eu juntei a minha avaliação clínica com o protocolo. E aí eu vou lá e ou tiro esse paciente do protocolo, ou coloco que ele tinha só um critério de infecção de via aérea superior e que não vale a pena continuar. Aí a gente tem outro caso também. Posso tirar uma dúvida, Rafael? Pode, vamos lá. É a Aline. Não, só volta o slide anterior, por favor, para mim. É porque é uma dúvida, eu atendo lá no pronto-socorro, e essa dúvida Sim. esse caso que você falou é bem real, porque acontece direto, Sim, quase sim. todos os dias lá. E daí tem muito essa questão, esse debate, porque a gente fica na dúvida, porque, por exemplo, se você for ver embaixo do presença de infecção suspeita confirmada, por exemplo, digamos que ele tivesse estertorando também, parecendo ser uma pneumonia, mas ele não tinha mais nada, não parecia tanto uma pneumonia, sei lá, uma sepse em si, e daí, ó, se você for ver, embaixo de sim, tem dessaturação em ar ambiente. Então, pelo critério de dessaturação, se você marcar aqui embaixo também, teria que coletar o kit sepsis, Sim. entende? Essa é a dúvida. E daí, tipo, mas não, eu não acho que isso marca não, mas tipo, pela saturação de 89, se tivesse se mantido, teria que coletar, correto? Porque só não Correto. coletou nesse caso porque subiu. Isso, então, mas aí, por isso que eu estou falando, o protocolo, ele trabalha com sensibilidade. Então, quem abre o protocolo é a enfermagem. Para você ter uma ideia, por exemplo, no Sim. GRAAC, a enfermagem pode fazer até o volume na primeira hora. Se ela está na enfermaria, tem um paciente, ela mediu uma PA, ele está hipotenso, fazendo febre, ela dá o volume sem avaliação médica, porque elas Sim. têm essa autonomia, exatamente porque os protocolos funcionam diferentes. Então, se você atender um paciente, e aí o que a gente tenta fazer, o protocolo ele não é rígido, ele está aí para guiar. Então, na dúvida, a gente segue. Se você tem uma avaliação clínica, que você auscultou, é um paciente asmático, ele tem um broncoespasmo, está sibilando um monte, ele pode estar desaturando e não ser sepse? Ele pode estar desaturando e não ser sepse. Então, você, no prontuário, só é importante isso, a gente justificar. Então, você pode marcar aqui a presença de alguns fatores sugestivos de gravidade, você pode pôr de saturação, mas aí você pode escrever na sua conduta. Ou mesmo aqui na folha. Paciente com quadro clínico de broncoespasmo, sem febre, opto por não seguir com o protocolo sepse. Exatamente porque você tem uma avaliação clínica. O protocolo ele não te ingessa. Ele está aí exatamente para te lembrar de que esse paciente não está tão bem. Então, eu escutei uma estertoração, ele está desaturando, ele está fazendo febre, ele está meio prostrado. Será que não vale a pena eu dar um antibiótico até sair um leucócito? Será que não vale a pena eu deixar ele com oxigênio, uma máscara não reinalante, até eu fazer o raio-x? Aí é a sua avaliação clínica. Então, ele não está aí para te engessar. Mas é isso mesmo. Às vezes você vai ficar de olho e vai falar, não, mas esse paciente tem sinais de alarme, mas ele não é sepsis. Se você justificar, então, por exemplo, esse paciente chegou, eu dei o volume e ele quis dar 10 por quilo porque a mãe falou que ele tem algum problema no coração que eu não sei o que é. Você precisa seguir aqui, que fala 20 ml por quilo? Você pode não, só que você tem que escrever no seu prontuário. Então, a gente tem essa liberdade, acho que é mais esse cuidado. O protocolo está aí só para acender esse alerta para a gente. Tanto que aqui, Perfeito. o que eu penso, às vezes, que eu converso com os médicos e a gente vê. Às vezes faz um primeiro atendimento, às vezes ele chegou, por exemplo, taquicárdico, taquipneico, febril, e aí você medicou, fez uma dipirona, você foi reavaliar, ele melhorou o padrão respiratório, ele não está mais taquicárdico, e aí os sinais de alarme subiram. E aí você pode fechar o protocolo, exatamente porque é um paciente que é só para você acender o alerta, ficar de olho, esse paciente pode ou não ter, e aí você tem que tratar. Perfeito. Não, obrigada. Era essa dúvida. Eu não sabia se podia, mesmo com a dessaturação, embasar que a gente poderia não seguir, porque nisso a enfermagem fica muito em cima da gente. Vocês sabem como é que ela Sim. fica, mas doutora, mas você vai dar não conformidade, meu Deus, é um estresse. Mas então, Mas aí, a gente exato. alinha isso, então perfeito. A gente, Aline. dentro do prontuário, a gente faz essa avaliação pós. Depois tem até, eu não trouxe aqui uma ficha, que a gente faz essa avaliação pós-atendimento de todos os protocolos sepsis. E aí, se eu vejo uma ficha dessa, por mais que você não seguiu, eu ponho como conforme. Porque eu vi que você teve uma avaliação clínica, disse que, beleza, optou por não seguir por isso e está justificado. Vai lá, Felipe. O Felipe levantou a É mão. que nem o Rafa falou, é uma sensibilidade. A gente tem que mostrar que nosso protocolo é sensível.
Não é que a gente seja específico. O grande problema atual que a gente tem, por exemplo, no Alvorada, é que nosso protocolo é tão sensível quanto específico, porque a gente só abre quando é sepse. Então a gente tem que abrir realmente na suspeita, não quando realmente é, para a gente poder saber o quão sensível é nosso protocolo. Renata, quer falar? Tá mudo ainda. Ah, ok. Boa Aí, agora, noite. boa noite. É, bom, você disse sobre o antibiótico poder ser, a gente poder, talvez, em algumas instituições entrarem até 3 horas. Naqueles casos em que não há uma clareza, a criança não está com aquela cara de sepse, mas provavelmente pode ser, e eu resolvi abrir e manter, resolvi manter aberto. Eu posso optar por esperar para entrar com Rocefin? Ou eu tenho que Na, entrar na primeira hora? Eu posso na esperar até a verdade, assim, primeira hora, que é o tempo dos é, exames? dá, por isso que eu estou falando, assim, os estudos mostram que os pacientes que não têm uma gravidade, ou seja, uma sepse grave, um choque séptico, eles poderiam esperar até 3 horas. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um olhar clínico, né? A enfermagem brinca do olhar clínico, você saber dizer se esperar vai ser ruim ou não. Porque aí é o que eu te falei, se você fez uma primeira dose, e ele subiu para a UTI, ou ele foi para a enfermaria, e no raio-x não veio nada, e saiu o hemograma, o PCR de 0,5 e o leucócito veio 5.000, eu tiro o antibiótico. Então, acho que a dúvida fica exatamente o que você falou. Se quadro clínico, típico viral, chegou com rash cutâneo, tem lesão oral aftosa, eu não acho que é, mas tem critérios do protocolo. De novo, é embasamento clínico, você pode justificar, você pode esperar um leucócito, você pode esperar um PCR. A questão principal é mesmo reconhecer se esse paciente não está indo bem. E aí o antibiótico você não perder o tempo de fazer. Por isso que a gente fala, na dúvida, a gente faz. E não uma dúvida assim, faço para todo mundo. Uma dúvida justificável. De novo, tem a ausculta Ô, Mi, você abriu o áudio aí, Milene. Você, tranquilo, você auscultou, tem estertoração, está te saturando, você acha que pode ser só uma crise asmática, mas você tem dúvida, tem febre, às vezes você vai fazer um antibiótico, não vai ficar no seu plantão, você vai trocar o plantão e vai chegar um próximo plantonista que até ir na observação rever esse paciente, vai passar às vezes 2, 3 horas, ou aquele exame que às vezes a mãe não vai esperar, vai querer ir embora. Então é mais para ter esse olhar clínico, mas você tem essa liberdade. E, de novo, a gente só pede isso, é tudo justificável em prontuário. Você escreveu, por que que você fez, isso tá tranquilo. E uma última dúvida. A Vai lá. enfermeira me falou ontem que ela tinha aberto um protocolo sepse, eu optei por manter aberto, mas eu estava aguardando os resultados até para poder verificar se eu manteria ou não. Mas Tá. eu vi que já precisava internar. Ela me disse que eu não poderia internar, poderia internar se fosse para UTI enquanto o protocolo não estivesse fechado, ou seja, se eu fosse internar, eu teria que já internar para a UTI, porque o protocolo estava aberto. Então, É, eu não fiz a internação, mesmo sabendo que era um caso que ia evoluir para uma internação. Eu só não sim. sabia se ia manter ou não o protocolo. Na verdade, Renata, o que que acontece com o protocolo? A gente tem um tempo de atendimento. Então, né, depois a ficha aqui, depois todo mundo tem acesso e aqui tem uns recortes, mas para ficar legível, senão aquela ficha grande não caberia na tela. A gente, quando tem um paciente em protocolo sepsis, ele precisa ser sempre reavaliado. Então, se a gente considera que não tem médico na enfermaria, ele não vai ser reavaliado, eu não posso mesmo admitir esse paciente lá. Então, qual que é o cuidado? Por exemplo, eu fiz 20 ml por quilo. Pode ser que seja suficiente, veio um leucócito baixo, ele tem a PA boa, fez um xixi grande depois disso e não é sepse. Aí é o que você falou, eu fecho o protocolo, eu já coloco que ele teve um primeiro atendimento, mas se eu fiz 20 ml por quilo, não vou ver se ele fez xixi, não vou ver se ele precisa de mais volume, e esse protocolo ficou aberto, aí ele é não conforme. Então, por isso que a gente ou fez todo um tratamento, e aí classifica esse paciente, e aí dá um andamento, porque você já fez tudo. Então, ó, via sepse, dei antibiótico, expandi, fez xixi, não precisa mais volume, pode ir para a enfermaria porque ele não tem mais cuidados, ou não, fiz, dei um lactato alto, fiz um primeiro volume, vou repetir a gaso, ainda não deu antibiótico, estou esperando o leucócito, ele não pode sair mesmo do Não, pronto-socorro.
É uma Então é coisa mais muito descuidado. óbvia, do ponto de vista prático. Obviamente, uma criança que não está com um protocolo fechado, não tenho certeza que no ESEPS eu não levaria para uma enfermaria. Eu pensei em fazer administrativamente, solicitar para o convênio, fazer o papel de solicitação. Tá, Então, realmente, a indicação administrativa, não tá bom. prática. Em nenhum momento pensei em subir para a enfermaria de uma criança que estava ainda em aberto um protocolo. Então, a orientação é realmente aguardar para saber se vai fechar ou não antes de fazer a documentação para o convênio solicitando a vaga. Tá, isso eu vou checar lá, Renata. Eu não sei te dizer obrigatoriamente administrativamente. A gente, do ponto de vista de discussão de caso clínico, seria interessante a gente ter uma definição do que ele é e do que tem um foco, o que eu vou tratar exatamente para fazer uma admissão. Mas aí isso eu levanto para você e te falo direitinho. Eu agradeço. Nada. Obrigada. Ô, Rafa, tem um próximo caso clínico aí para a gente caminhar, porque faltam 10 minutos só. Tem. Então, vamos lá. Aqui tem um menino que aí de 8 anos, que chegou aí com dor de garganta e febre há 2 dias. No PSI ele chegou taquicárdico e febril. Então, a mesma coisa. Tem a folha, ele tem 8 anos, ele estava não tinha nada de sinais de clínicos de alarme, ele foi excluído do protocolo, não precisou nem coletar exames, e ele recebeu alta com sintomáticos, ou seja, a gente pode ter um paciente que chega com protocolo e que vai direto para casa, nem obrigatoriamente precisa ser internado. E aqui um terceiro e último caso clínico, é uma criança, a FBS de 1 ano, que também foi aí, chegou com a gente com tosse e inapetência há 2 dias, evoluiu hoje, né, na admissão da UTI, desculpa, ele evoluiu já tosse na apetência há 2 dias, a mãe procurou pronto-socorro hoje, né, no dia que ela chegou com piora do desconforto respiratório e febre. No PSI ele estava taquipneico e febril, e aí eles já pediram uma vaga de UTI devido a esse desconforto respiratório. Então foi um paciente que evoluiu para cânula nasal de alto fluxo, para suporte respiratório. No pronto-socorro não foi aberto o protocolo SEPS. E aí o que aconteceu quando ele chegou na UTI? Foi visto na UTI o quê? Então, um sinal de alarme. Ele chegou hipoativo, com mudança de agudo de estado neurológico, então ele tinha um sinal de alerta, ele ganhou o protocolo SEPS. Ficou como um foco pulmonar, fez volume, aí eu coloquei na UTI, então, sonolento, saturando em ar ambiente, aberto esse protocolo SEPS, e aqui a continuidade do tratamento. Então, ele sim foi um paciente que a gente fez o protocolo completo. Então, ele tinha desaturação, tinha mudança aguda do estado neurológico, a gente coletou todos os exames do kit, fez antibiótico na primeira hora, ficou de olho se ele evoluía como disfunção orgânica, para ver se era sepse grave ou choque séptico, fez um primeiro volume de 200 ml, que eram 20 ml por quilo, e ele evoluiu clinicamente bem. Depois de 24 horas, saíram exames, a gente viu um PCR baixo, repetiu o raio-x, ele acordou, a gente suspendeu o antibiótico, mas ele ganhou o protocolo, ele ganhou o antibiótico, e esse cuidado aí mais de perto, exatamente pelo risco que ele demonstrava. Então, de novo, assim, o resumo de tudo do protocolo, do que a gente tem para discutir. O protocolo não é rígido, o protocolo não obriga a coletar exames para todo mundo, não obriga a internar todo mundo, dar antibiótico para todo mundo. Mas a gente tem que saber mexer com ele. E aí, nisso, a gente saber da importância do fluido, da gente saber do antibiótico na primeira ou até a terceira hora, do reconhecimento precoce e de tudo que isso está envolvido em relação à mortalidade, é importante para a gente ter esse tratamento. Acho que era isso. Valeu, Rafa. Excelente apresentação. Acho que foi bastante esclarecedora sobre um tema extremamente relevante e dinâmico, né? Porque ele vai mudando. O que valia 5 anos atrás não vale hoje, provavelmente o que vai valer daqui 5 anos, né, não está valendo hoje. E falando nisso, Daqui né, a 6 meses, né, Colete? na verdade, alguns meses. Então, eu queria justamente pontuar que em janeiro nós teremos as novas definições de sepse pediátrica, né, que vai focar muito nessa questão de disfunção orgânica, reconhecimento dessa disfunção orgânica, que eu acho que está todo mundo esperando essa publicação que vai ser em janeiro, e lá no Congresso de Phoenix, que eles vão apresentar esse protocolo também. Eu queria só focar em duas situações, que é o paciente que se apresenta com a sepse e o paciente logo em seguida da sepse. Duas situações que eu queria que você comentasse rapidamente, Rafa, porque está terminando aqui o nosso tempo. Tá. O primeiro ponto é o seguinte:
quem tem que estar mais treinado em reconhecer a sepse é o emergencista, porque a apresentação da sepse, via de regra, é no pronto-socorro, é no pronto-atendimento infantil. E aí você tocou num assunto bem interessante, que é assim, você faz o reconhecimento, você dá o volume, e você já tem que tentar reconhecer a disfunção orgânica. E cada vez mais precocemente preconiza-se a administração de droga vasoativa. Então, acho que, de uma maneira geral, os emergencistas não estão treinados a prescrever droga vasoativa no pronto atendimento. Então, depois eu gostaria que você comentasse rapidamente sobre como prescrever, qual a droga de escolha de uma maneira geral e a diluição, porque vai ser via periférica, obviamente. E a segunda questão é o paciente que foi atendido, esse paciente que foi atendido recebeu volume, está lá, pegou um emergencista muito bom, ele já colocou a droga vasoativa, mas continuou dando volume, aí chegou na UTI, o intensivista chegou lá, continuou dando volume à noite, e no dia seguinte de manhã você chega lá e vê o paciente parecendo um baiacu, né? Tá gigante, né? Quais são as primeiras medidas da desressuscitação? Queria que você comentasse rapidamente essas duas questões que vão ser foco desses novos guidelines que vão ser publicados em janeiro. A gente tem algumas discussões principais, assim, acho que nesse guideline novo de 2020, eles colocam, né, tiram a dopamina, que antes era uma coisa que tinha-se o uso mais comum, e acaba colocando a adrenalina como uma primeira opção mais comum, né? A gente sabe que, de acordo com cada instituição, eu acabei estudando mais choque séptico em paciente oncológico, e, por exemplo, nos oncológicos, às vezes eles têm uma primeira opção por noradrenalina, então a gente vai preconizar ou sempre tenta entrar num primeiro momento com adrenalina no acesso venoso periférico aí nesse paciente no pronto-socorro. A gente tem as definições, choque quente, choque frio, que a gente às vezes vê no pause, extremidade, tempo de enchimento capilar, mas lembrando que isso são monitorizações mais invasivas, às vezes, que é o que você falou, quando o paciente chega na UTI, que às vezes já tem um eco, tem um cateter venoso central, já tem dispositivos para a gente classificar melhor esse choque. Então, a gente costuma usar aí uma adrenalina em acesso venoso periférico, a gente deixa ela só mais diluída, às vezes, do que a gente costuma fazer no acesso venoso central, e aí a gente começa naquele 0,1, 0,2, se precisar chegar até 0,3 aí, micrograma quilo minuto. Acho que não é uma questão que você falou usual de se prescrever no pronto-socorro, mas a maioria de nós trabalha em serviços que tem uma retaguarda de UTI, então se a gente precisar de ajuda também a gente tem que chamar, mas é importante a gente saber que a gente pode ir prescrevendo, pode ir pedindo para a enfermagem, pode ir preparando isso exatamente para esse paciente. Sobre a questão da desressuscitação, acho que o que é principal, que a gente falou um pouquinho na aula, é você evitar ficar dando volume quando não cabe mais volume, né? Então, aquele paciente que você já deu bastante soro fisiológico, ou o que quer que seja de cristalóide e já deu bastante, você tem que otimizar outras coisas. Então, a gente às vezes faz uso faz uso de diuréticos, que nem a gente colocou ali no artigo, um paciente, então a gente tem indicado cada vez mais uma diálise precoce, então tem em consideração o balanço hídrico desse paciente, o volume que ele recebeu, o ganho de peso que ele teve, os sinais clínicos de piora, acho que são caminhos aí para a gente pensar. Não usar mais volume, pensar em uma diálise precoce no paciente que não responde a, talvez, diurético, e aí outras medidas para exatamente não encharcar mais esse paciente. Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a Posso mãozinha, puxar a pode sardinha? fazer. Claro. Tá, lá no pessoal do PS do Alvorada, a ficha de parada já tem calculado a droga vasoativa contínua. Então, se precisar, peso e idade, já sai a diluição bonitinha da adrenalina contínua para as pessoas, para não se apertar. Excelente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Enquanto alguém resolve fazer uma pergunta, eu já vou dando um spoiler. Nós fizemos um estudo com pediatras, 600 e poucos pediatras no Brasil, sobre o conhecimento dos pediatras sobre sepse. Então, fomos eu, a Dani Carla, a Andréa Ventura, que justamente fez esse estudo
né, comparando a dopamina com a adrenalina, vendo a superioridade da adrenalina. Então, assim, no PS, a gente usa adrenalina, né? Não importa se é choque quente ou frio, esquece. Usa adrenalina Sim. porque você está no PS, né? Então, depois você manda. E o Orley. E nós vimos o seguinte, quem mais está a par assim, de reconhecimento de sepse, tratamento de sepse, são os residentes, tá? São os residentes e o pessoal que trabalha em PS. Então, achei bastante interessante o resultado dessa enquete e eu acho assim que quem tem que entender muito de sepsis mesmo é quem trabalha em PS, porque é quem está na zona de frente. 90% dos diagnósticos vão sair do PS. Se não saiu, é porque falhou. Se foi para a enfermaria ou para a UTI e foi feito o diagnóstico lá, é porque falhou. Então, eu acho que essa educação continuada que o Rafa falou é fundamental, né? Quer dizer, você está o tempo inteiro batendo nessa tecla. Por isso que é importante ter um protocolo, porque mesmo que você fuja dele, né, ele existe e as pessoas têm que acompanhar. Acho que duas coisas até para a gente ir finalizando, assim, acho que a gente não pode ter medo de chamar sepsis, acho que cria-se um estereótipo de que parece que a sepsis é grave, e não obrigatoriamente, acho que o diagnóstico, quando os pacientes só vêm para a UTI, eu como mais intensivista pediátrico, converso com os pais, de que aqueles dados epidemiológicos que a gente trouxe, às vezes uma pequena parte, 10, 20% do que a gente chama de sepse, que realmente vai evoluir com uma sepse grave, e daí mais, sei lá, 10% dentro desses 10 que seriam um choque séptico. Então, a gente às vezes vai tratar um para cada 10 pacientes. Mas a gente reconhece todos, a gente trata melhor esse um e a gente previne algumas complicações. E a outra coisa, assim, principalmente, que é o que você trouxe que está sendo discutido, é a questão da aplicabilidade clínica mesmo. A gente tem muitos critérios laboratoriais, tanto que a dificuldade, por exemplo, no GRAC, no projeto, era esse paciente é plaquetopênico porque ele tem uma doença de base ou porque ele está num processo infeccioso? Esse leucócito está aumentado porque ele está usando o predizin há 30 dias seguidos porque a mãe dá para tosse ou porque ele tem uma infecção? Então, são todos critérios, às vezes, muito laboratoriais e que demoram para a gente ter uma noção clínica. Mas a gente exatamente tem todo esse critério pessoal clínico de sentir que as coisas não estão indo bem. E aí isso dá para a gente a liberdade de falar assim, estou na dúvida, pode ser, vou tratar, espero. Saiu o exame, está tudo bem? Tiram, vai para casa, vai para a UTI, vai para a enfermaria. Mas a gente só não pode ter medo de chamar de sepsis achando que está fazendo errado. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Teria milhões de coisas para discutir, como biomarcadores, que a gente não falou, sobre resistência antimicrobiana, sobre a sepse viral, enfim, muitas coisas. Mas a gente tem que respeitar o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer o Rafael pela brilhante apresentação e deixar as palavras finais para você e a gente já encerra por aqui. Obrigado. Né? Não, eu que agradeço. Acho que a minha vivência é mais de UTI mesmo nesse sentido, e aí a gente fica, às vezes, mal acostumado com algumas coisas, mas acho que a ideia era a gente abordar, né, conversou bastante com o pessoal do pronto-socorro, até com a equipe de enfermagem, então tentou ser uma aula aí que trouxessem várias coisas do ponto de vista de definição, de epidemiologia, para a gente entender aí tudo o que a gente tem feito sobre sepsis. E aí, quando vierem as novidades, a gente marca de novo para apresentar de novo. Obrigado. Excelente. Obrigado. Tchau a todos. Boa noite.